Então, eu sou Ana Cristina Zamberlan, sou psicóloga de formação, sou psicoterapeuta há quase 30 anos. E hoje a minha fala aqui para vocês, a minha conversa com vocês é sobre quando o amor entre os pais acaba e o que fazer com as crianças a partir daí. Quando o amor dos pais acaba, acaba o amor do homem e da mulher, nunca acaba o amor dos pais, né? Pais não se separam, quem se separam é o homem e a mulher, né? Nós devemos prestar atenção nisso. Muita gente chega e fala assim, não, eu vou me separar do seu pai. Não, ninguém se separa de pai. Pai é para a vida inteira, mãe é para a vida inteira. É o João que separa da Maria, é a Maria que separa do João. A criança quando pensa, meu pai se separou da minha mãe e eu fico com quem? Na verdade foi o amor que acabou entre os dois. A criança continuará com o pai e continuará com a mãe. Mas isso é o resumo de toda a história. O que eu quero falar antes, eu acho que é o mais importante falar antes, é o que fazer com essa criança que de uma hora para outra vai perceber que a vida dela ficou interrompida. Ela vinha com o pai, com a mãe no quarto, com o pai no quarto, e almoça, e janta, e vai para a escola, e volta para a escola, e de repente vem um comunicado que não partiu dela, que ela não escolheu, que ela não decidiu e que aquilo que vinha acontecendo não vai acontecer mais. Vai tirar a criança de algo que ela tinha e vai colocá-la em algo que ela não conhece. E é esse momento de sair do conhecido para o desconhecido que é um momento muito delicado para os pais e para aquele casal que naquela hora resolveu se separar. Muitas vezes, e os trabalhos de consultório, a conversa, a literatura aponta que muitas vezes os pais sem amor, pai e mãe sem amor, morando numa família, fazem mais mal para a criança do que se eles estiverem separados. Então hoje já desmistifique esse negócio de não pode separar, a criança precisa do pai e da mãe junto. Sim, do pai e da mãe junto, amorosos, acolhedores, protetores, cuidadores. Não dá para montar uma família em cima de um afeto que não existe, ou de um afeto que já acabou. Eu conheço algumas crianças que ficam muito melhores depois que percebem que a Maria foi para um lado, o João foi para o outro e o cuidado com ela continuou o mesmo que era antes. Então não tem dificuldade na separação para essa criança. Eu conheço algumas crianças que ficam muito melhores depois que percebem que a Maria foi para um lado, o João foi para o outro e o cuidado com ela continuou o mesmo que era antes. Então não tem dificuldade na separação para essa criança. O cuidado não se rompeu, o cuidado não se interrompeu. Se interrompeu o amor daquele homem, daquela mulher, que num determinado momento fizeram uma escolha de estarem juntos e que essa escolha agora não interessa mais, essa escolha agora não faz mais sentido para eles. Mas o filho, ele continuará fazendo sentido, o amor pelo filho continuará fazendo sentido. E passar isso para a criança é o ideal, seria o ideal. Mas é difícil? Nós sabemos que é. No auge da briga, no auge da partilha, quem que fica com o criado mudo, quem que leva os discos dos Beatles, quem que leva fulano, quem que leva, fui eu que comprei aquele carrinho, então vai para minha casa para ele brincar quando estiver em casa, fui eu que comprei aquele videogame, então vai para minha casa para quando ele estiver em casa. Todas essas discussões do cotidiano devem ser feitas de uma maneira que a criança não perceba que é ela que está sendo partilhada. Nós estamos numa época onde todo mundo busca receita. Nós estamos vivendo uma época onde os pais estão muito desamparados. Eles não sabem mais o que fazer e estão terceirizando, e terceirizam a educação dos filhos para a escola, terceirizam para o pediatra, terceirizam para o psicoterapeuta, terceirizam para a fonoaudióloga, porque eles estão com muito medo de errar. E o que eu estou pretendendo com esse meu discurso todo é devolver os pais para os filhos, para os próprios pais. Os filhos são dos pais. Eu não tenho uma receita de fora para dizer faça isso com o seu filho, eu sei o que fazer com o meu.
Com o meu filho, numa situação, eu saberia porque eu conheço, eu vou respeitar a coerência da educação dele, vou respeitar a coerência do meu desejo em tê-lo. Mas né, esses pais que resolveram se separar, esse casal que resolveu se separar, deverá respeitar a sua coerência nessa situação que agora se apresenta. O ideal é conversar com a criança desde que ela veio, desde que ela nasceu, desde que ela começou a construir a sua história nessa família. E quem vai me pôr para dormir? E como é que vai ficar meu fim de semana? E eu vou ter que ter 2 mochilas? Eu vou ter que ter 2 livros? Eu vou ter que ter um material aqui, um material lá? Que são respostas que a criança deverá ter. Por que não responder para ela? Não sei. Talvez eles não saibam na hora também. Pode dizer, não sei, mas podemos sentar e conversar. Podemos sentar e conversar. Onde você quer ir? Quem quer que leve você para a escola? Como é que você ficaria melhor se fulano te levasse para a escola e eu fosse buscar? Se fosse o contrário? Ah, mas a criança só tem 4 anos. Mas ela já tem uma estruturinha de mundo que ela já criou para ela. Se a criança tem liberdade suficiente com os pais, para ela poder construir a história dela e os pais poderem dizer até aqui você pode ir, a partir daqui você não pode. Se ela tem liberdade para perguntar para os pais, eu sonhei isso, eu não quis isso, eu quero isso. Os pais podem ajudá-la a construir o mundo e conhecê-la melhor. Criança com boa autoestima se recupera rapidamente. Pode ir mal na escola naquele semestre, naquele bimestre, ficar mais chateada, comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, querer brincar, parar de brincar, de repente ficou adulta, de repente só quer coisas de adulta, de repente volta a fazer xixi na cama. Mas são adaptações da criança nesse novo movimento que a vida impôs. Os pais atentos olham para esse movimento, novo movimento, e sabem que é por enquanto. Sabem que isso passa. E a criança resiliente, a criança com boa autoestima recupera. Eu entendo a vida como um movimento, né? Uma existência toda como um movimento, um caminhar, uma construção da história. Se essa interrupção for de uma tal maneira que a criança não tem a chance de dar uma reformada, né? Aí sim fica uma marca muito grande. E essa marca fica como uma volta para o passado. Vira um álibi, né? Eu sou assim porque meus pais se separaram. Eu sou assim desde que meus pais se separaram. Se a construção é feita de uma maneira mais autêntica, mais suave, mais carinhosa, mais cuidadosa, essa criança ficará... Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. E depois, o que aconteceu? Eu fui para a escola, eu continuei comendo. Num primeiro momento eu fiquei meio assustado, mas depois eu fui me ajeitando. A minha proposta é que a conversa não tem tempo, não é porque já passou e que agora não deva ser retomada, né? A minha proposta é, vamos sentar então, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos tomar um lanche e esse assunto precisa ser retomado, né? Mas já faz 15 anos que eu me separei. Faz 15 anos que separou, mas o fulano agora está com 25, tá? E está ainda achando que não vai casar, porque quando eles tinha 10, os pais se separaram e isso foi muito traumático para ele. Vai apagar o passado? Não vai. Sabemos que não. Temos que conviver com ele porque ele é dado, ele já está dado, ele já passou. O que a gente pode fazer? Dar um novo significado para aquilo. E o novo significado é com uma conversa mesmo. É retomar a conversa. A minha preocupação é que essa criança cria um projeto para ela, ou esse adolescente, ou esse jovem adulto até, cria um projeto de estar na minha mão juntar esse pai e essa mãe, esse casal que um dia decidiu se separar. Qual é a minha preocupação? Essa pessoa vai gastar muito tempo num projeto que não é dela, num projeto que muitas vezes está fadado a não dar certo e não toma conta dos seus próprios projetos pessoais. Então, o que fazer com essa criança que está sofrendo agora? A minha primeira ideia é converse com ela. Sente com ela. Mas então acho que eu vou mandar para um psicólogo. Acho que o psicólogo conversa com ela. O psicólogo vai ouvi-la, com certeza vai. O psicólogo faz isso.
psicólogo tem uma escuta diferenciada para essas questões humanas. Ele vai ouvir, vai perceber, compreender o que ela está sentindo, devolver para ela o que ela está sentindo, mas essa reconstrução daquele momento que ficou interrompido, isso deverá ser feito ainda em família. E essa família que eu falo é a família que pai, mãe, filho. Ah, mas o meu pai já está morando com outra mulher. Mas ele continua pai. Ah, mas a minha mãe casou, foi morar em outro país. Ela continua mãe. Ah, e como é que eu converso com a minha mãe? Use a tecnologia. Põe a mãe no Skype. Converse com essa mãe. Tire as suas dúvidas. Pergunte. Né? Porque não existe uma regrinha, mas algumas crianças, como a família nasce depois que uma criança nasce, muitas crianças ficam achando que elas são as donas da família. Né? Porque antes da família tinha um casal. Antes do nascimento da criança tinha um casal. Aí vem um bebê, pronto, agora tem uma família. E a criança se sente dona dessa família. E alguns pais dão essa posse para ela, né? Foi depois que você nasceu, tudo mudou. Depois que você nasceu, as coisas ficaram diferentes. Né? Ou mesmo assim, nossa vida ficou muito melhor depois que você nasceu. Depois que você nasceu, mudou o sentido da nossa vida. Nós tivemos muito mais progresso. Ela fica cheia dessa família. E quando separa? Então eu não dei conta? Então eu fui incompetente? Então eu deveria continuar alimentando essa história? Olhar para um filho e falar, você não está muito bom ou eu que estou percebendo errado? Tá. Você saiu de casa de um jeito, está voltando diferente ou o meu olho que mudou? Esse canal aberto para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto, para o filho casado, que aparece uma hora sem esperar em casa, esse olhar aberto é um olhar materno, é um olhar paterno, é um olhar de cuidador. E esse olhar de cuidador deverá ser mantido. Aquela criança que hoje sofre pela separação dos pais ainda merece uma explicação, ainda merece uma conversa franca, ainda merece, vamos conversar sobre aquilo. Eu não quero mais, mas eu quero falar sobre aquilo. Mas isso é um problema seu, não é mais meu. Mas eu sinto que isso ficou parado sem conversa e eu preciso retomar. Tem uma frase de Heidegger, do Martin Heidegger, um filósofo alemão, que eu gosto muito. Ele define liberdade assim: liberdade é o fluir do caminhar na própria história. Esse fluir do caminhar na própria história só acontece se a pessoa está se apropriando da própria história. Se ela tomou posse da história e vai construí-la do seu jeito, em seu benefício, com os seus projetos. Essa criança que está muito voltada para esse homem e essa mulher que se separaram e não dão mais conta de viverem juntos, ela deixa de ficar livre na própria história. Porque ela fica tentando reconstruir uma história que não é dela e ela impede a própria liberdade. Ela impede a própria construção e ela não fica livre. Ela não será um adulto livre, uma pessoa livre. E uma pessoa não livre não consegue ser feliz, não consegue ser saudável.